Atendendo solicitação da União Brusquense das Associações de Moradores e nos termos do artigo 200 e seguintes do Regimento Interno, concedemos a palavra ao senhor Luiz Carlos Schilindwen, presidente da UBAN, que ocupará por 15 minutos o espaço destinado ao uso da tribuna popular, cujo tema a ser abordado tem por base o andamento das obras e serviços em nosso município. A União Brusquense das Associações de Moradores, entidade que congrega e acompanha o trabalho de associações em Brusque, foi fundada no ano de 1993, com o objetivo de dar guarida às pretensões das comunidades que formam o município de Brusque, em especial as suas filiadas. Ressaltamos o árduo caminho de reorganização das entidades de representação de bairros, especialmente a partir do ano de 2009, com a busca de formação de lideranças comunitárias e o envolvimento de cidadãos e cidadãs comprometidos com o desenvolvimento de sua região ou localidade. Destacamos o papel das lideranças comunitárias e membros de diretorias dessas entidades. Estas pessoas, de forma voluntária e com desprendimento, vêm contribuindo significativamente para que as obras e serviços tenham cada vez mais um caráter comunitário, ajudando a administração municipal a fiscalizar essas ações. Queremos lembrar aqui as mais variadas conquistas obtidas através dessa reorganização das associações de moradores, representadas por um canal de ligação entre as diversas secretarias de governo, o envolvimento das pessoas nas decisões sobre obras e serviços, a participação das entidades nos mais variados conselhos municipais, entre outras. Destacamos especialmente uma parceria formada com o Poder Público Municipal com relação à participação popular, a qual rendeu muitos frutos para o bem da nossa cidade. Através deste processo, desde 2009, tivemos participação na elaboração do orçamento da Prefeitura Municipal. Nos nossos bairros, vimos acontecer as obras determinadas pela opinião do munícipe, que passou a ser levado em conta, apesar de reconhecermos que nem tudo foram alegrias, pois o limitado orçamento público impõe certas condições. No nosso entender, esta é uma das mais valiosas conquistas dos últimos anos em Brusque, a participação popular. É justamente esse compromisso assumido pelo gestor municipal perante as entidades que leva um diálogo aberto, o qual certamente só beneficia as nossas comunidades. O movimento comunitário do qual a UBAN é parte integrante não tem partido e trabalha em prol das pessoas que moram nesta cidade e que um dia tiveram seu espaço para escolher suas prioridades. Na condição de representantes, buscamos dar uma resposta àquelas pessoas que estiveram em nossas reuniões reivindicando a obra da sua rua ou a creche do seu bairro, por exemplo. Essa perspectiva de participação e de abertura ao diálogo com entidades comunitárias foi construída depois de muito esforço e, ao longo deste período, foi sendo consolidada. Neste sentido, é de fundamental importância que não se perca o trabalho que foi realizado. Em abril deste ano, porém, nossa cidade foi surpreendida com a mudança repentina no poder do Paço Municipal. É sabido que uma mudança como esta impõe condições diferentes à nova administração, com modificações na estrutura de governo e nos cargos que a compõem. Para que a nova administração pudesse se inteirar da situação e dar o seu próprio direcionamento, aguardamos o posicionamento do novo governo sobre obras e serviços conforme cronograma anteriormente traçado. Mais de 120 dias se passaram e existe apreensão geral com relação ao andamento das obras já orçadas e tão aguardadas pelos moradores de cada comunidade envolvida. No intuito de abrir novamente esse canal de diálogo e esclarecimento, a UBAN protocolou, no início do mês de junho, uma solicitação de reunião com o prefeito interino. Porém, até a presente data, não obtivemos retorno de forma oficial para repassar aos representantes das entidades comunitárias. Ressaltamos que nos dirigimos, na data de hoje, à Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, à imprensa e a toda a comunidade de modo geral,
na condição de representantes comunitários, mas também como cidadãos e contribuintes, interessados nos destinos dos investimentos públicos da nossa cidade. Por este motivo, em meio à crise financeira que tem atingido os setores da economia nacional, e por consequência, as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, por conta da queda na arrecadação de impostos, entendemos que a Prefeitura de Brusque deve dar sua contribuição no sentido de diminuir o impacto dos seus gastos. Sugerimos, portanto, que a atual administração municipal faça de forma urgente uma profunda revisão em suas despesas, especialmente com relação ao recente aumento do custo de pessoal, para fins de adequação à realidade do país, a exemplo de outros municípios, tais como Guabiruba, Itajaí, Catanduvas, Joaçaba, Morro da Fumaça, entre outros. Requeremos ainda que esta Casa Legislativa proceda o arquivamento do projeto de lei que prevê a contratação de assessores de vereadores, bem como do projeto de ampliação ou construção de uma nova estrutura, como mais uma forma de demonstrar sua preocupação com o recurso público. Lembramos que, como órgão fiscalizador do Poder Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores também deve esforçar-se para que, de forma conjunta e superando diferenças partidárias, encontre soluções que ajudem a diminuir suas despesas, a começar pelo próprio subsídio dos vereadores, como já acontece em outras cidades do país. O uso da tribuna da Câmara de forma livre também precisa ser efetivamente instituído, para que, periodicamente, as entidades de representação comunitária e da sociedade civil, de modo geral, possam se manifestar sobre assuntos de interesse do nosso município, porém, em horário mais adequado à participação, ou seja, no mínimo, a partir das 18 horas. Por fim, como entidade comunitária, nos colocamos à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance, objetivando cada vez mais a melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam nossa querida Brusque. Só gostaria de ressaltar a importância desse espaço da Casa do Povo. A Casa do Povo, a qual é composta primeiramente pelos senhores vereadores, ela tem um ingrediente muito especial, que é o ingrediente democrático. Portanto, esse espaço da tribuna livre, já solicitado em outras situações e até comentado por alguns vereadores de que seria efetivamente instituído, seria muito importante para nós, instituições, tanto instituições comunitárias, associações de moradores, como da sociedade civil de modo geral. Há muitas coisas que muitas vezes a gente precisa transmitir, que as pessoas precisam saber, que a comunidade precisa saber, e esse é um espaço onde toda a imprensa, todos os órgãos de imprensa do município estão presentes, e é realmente a Casa do Povo. Então, se essas comunidades e se essas entidades representam as pessoas ligadas a elas, nada melhor do que podemos utilizar esse espaço democraticamente, com urbanidade, dentro daquilo que a lei permite e em assuntos relacionados ao nosso município. Mais uma vez, nós agradecemos o espaço e nos colocamos à disposição de todos aqueles que precisarem da UBAN e das entidades comunitárias para as suas ações. Mais uma vez agradeço. Eu já calculo que a nossa Câmara, a Câmara de Brusque, já é um espelho para o estado de Santa Catarina. Já é um espelho nos gastos para o Brasil, não só para Santa Catarina. Diante do que a Câmara oferece para a nossa população e o custo, o gasto que ela tem em detrimento às outras cidades de Santa Catarina. E aí eu vou cumprimentar o meu amigo e ex-presidente Guilherme Marcheski, que esses dados que eu trago é de 2014, que são os últimos dados que nós levantamos de todas as câmaras para poder chegar a esse numerário e que não modificou
Guilherme? Não modificou em nada, o gasto continua no mesmo ritmo, no mesmo patamar. Então nós pegamos aí algumas cidades, por exemplo, população, as maiores, Joinville com 554 mil habitantes, Florianópolis, Blumenau, aqui é uma sequência das cidades de Santa Catarina, hoje, e a sua população, Brusque, é a 12ª, com 119 mil, esses dados de 2014, né? Tem que deixar bem claro. Depois nós temos aqui o PIB é o de 2012, que foi agora a informação em 2014, vejam, Itajaí hoje é a maior, com 17 bilhões,7, Joinville 18,2 bilhões, e Brusque aí está em 3,6, em nono, com 3,5 bilhões de reais, é o PIB hoje da nossa cidade, à frente de Lages, Balneário Camboriú, Palhoça, Tubarão, que são cidades que têm a população, tirando Tubarão, cidades que têm população maior que a nossa cidade. Aí nós fizemos um comparativo de gastos. Quanto gastam as câmaras de vereadores? E aí estão os números. Vejam, Florianópolis, 43 milhões é o que gasta. Joinville, 31 milhões. E deixa eu pegar aqui uma lâmina. É uma pena que eu não tenho aqui o número de vereadores, né, de cada câmara para passar. Mas Joinville, por exemplo, são 20. Não, aqui não tem. Tem só os assessores. Mas vejam, olha os gastos que essas câmaras têm, né? Florianópolis, 43 milhões, Joinville, 31 milhões, claro que são cidades maiores. Itajaí, 20 milhões, aqui do lado. Blumenau, 20 milhões, São José, 12, Balneário, 12, Criciúma, 11, Palhoça, 9, Chapecó, 9, Lages, 8, Tubarão, 8, Jaraguá do Sul, 7,5, Brusque, 4,2. Então vejam que das 13 maiores cidades, Brusque gasta um pouquinho mais da metade do que a segunda que menos gasta. O nosso gasto anual de 4,272 milhões, que a Câmara teria direito a gastar 6% do nosso orçamento, que daria em torno, pelo levantamento que foi feito, que foi feito pela nossa casa, em torno aí de 14 até 16 milhões de reais, nós gastamos 4, ou seja, 12 milhões a Câmara deixa de gastar. Não devolve porque não pega. E a sobra que aqui fica, que gira em torno de 800 mil a 1 milhão de reais, é a sobra daquilo que a Câmara busca, que é o necessário ao mês, é devolvido para a Prefeitura. Então vejam, a nossa casa é enxuta. Nós trabalhamos aqui com poucas pessoas, são 26 pessoas no total. 26 pessoas. Fabiana trouxe para mim? Tá, aqui. Ok, obrigado, Fábio. Por exemplo, Joinville, 19 vereadores, Florianópolis, 25, Blumenau, 15, São José, 13, Criciúma, 17, Chapecó, 21, Itajaí, 21, Jaraguá do Sul, 13, Lages, 17, Palhoça, vejam, 11, e tem um gasto aí de 9 milhões, Balneário Camboriú, 13, Brusque, 15, Tubarão, 17. Esse é o número de quantidade de vereadores em cada casa. E aí, um comparativo final, e nós vimos a preocupação do presidente da UBAN, e realmente é uma preocupação não só dele, mas desta casa e da população também, a questão de quanto gasta, quanto custa uma Câmara de Vereadores, quanto a população paga por ano, cada cidadão paga por ano para manter a Câmara de Vereadores. Isso é o gasto geral. Florianópolis, o per capita é R$ 94,00, Joinville 57, Itajaí 103, Blumenau 61, São José 55, Balneário Camboriú R$ 95,00, Criciúma 57, Palhoça 64, Chapecó 46, e assim vai, Tubarão 87, Brusque 35. Então o nosso custo-benefício é muito menor do que qualquer uma das cidades do patamar da nossa cidade. E aqui nós temos um comparativo, que é a preocupação do presidente da UBAN, eu já lhe concedo a palavra, vereador, do presidente da UBAN, que não é uma preocupação da nossa casa, porque nós não temos ideia de colocar em votação esse projeto ainda. A ampliação da casa é necessária, se for possível nós vamos dar continuidade sim, mas a contratação de assessores não é o nosso objetivo nesse momento. Mas vejam, todas as cidades que eu acabei de citar possuem assessores.
Joinville 7, Florianópolis 10, Blumenau 4, São José 5, Criciúma 2, Chapecó 2, Itajaí 2, Jaraguá 2, Lages 2, Palhoça 6, Balneário Camboriú 5, Tubarão 3. Cidades de porte menor que o nosso e tem vários assessores por vereador. Cada vereador tem esse número de assessores. E além disso ainda, os gabinetes têm R$22 mil, Joinville, mais R$16 mil, Florianópolis de verba, R$16 mil de verba em São José e assim vai. E aqui em Brusque, os gabinetes não têm verba. Todas essas cidades pagam diárias. A nossa cidade nunca pagou uma diária para vereador quando sai dessa cidade para ir visitar uma outra. Paga os gastos, quando o vereador solicita. E que a grande maioria dos vereadores aqui não solicita. Então vejam, eu posso bater no peito e dizer, Guilherme, bata no peito e diga, a nossa Câmara sim, ela é um espelho para o Estado de Santa Catarina, principalmente nos gastos públicos, e é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que demonstrar. Que Brusque está à frente de todas as cidades do nosso patamar. Concedo a palavra, vereador, porque só tem um minuto mesmo. Vereador, só dizer o seguinte, a comparação ela ajuda, né? Mas não deixa de sempre a gente continuar fazendo a reflexão para que não inche, para que não se gaste muito, isso tudo continua de pé, né? Até porque tem muitos exageros por aí, isso concordamos. Agora, que essa comparação não seja somente para a gente dizer que a gente gasta menos e está tudo ok, né? Está tudo certinho. Ok foi boa, né, senhor presidente? Está tudo certinho. Porque o esforço, e por exemplo, eu tenho algumas questões, às vezes, que a gente pode discutir também, mas o esforço nosso deve ser nesse sentido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Nem diante dos números, o vereador aceita que a nossa Câmara continua sendo uma das melhores do Estado. Obrigado, vereador. Projeto de Lei número 120/2014 autoriza a instituição do Programa Sossego Público, mediante convênio com o Estado de Santa Catarina e determina providências conexas. Existe já no município, desde 2004, a Lei 107/2004, que foi aprovada em 2004. Essa lei ela dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público. Então, é uma lei ampla que define ruído, define competência, define as questões da normalização de decibéis em casas noturnas, em eventos públicos, etc. É uma lei abrangente, mas ela precisava ser regulamentada em função de que existe alguns fatores que deixam a desejar pela própria fiscalização, que hoje a incumbência é da Fundema. Por exemplo, som automotivo, em finais de semana. E o que é essa lei? Eu estou falando já da lei, por exemplo, e depois não vou me pronunciar, para poder, inclusive, explicar os pareceres. O que essa lei está, na realidade, criando de novo, é um disciplinamento da Lei 107/2004, no sentido de que o Poder Executivo possa estabelecer um convênio, é uma autorização para que o Poder Executivo possa estabelecer um convênio com a Polícia Militar, para dar poderes à Polícia Militar de fiscalizar, autuar e apreender quando for o caso. Essa aqui é a diferença. Nós achamos que a Fundema continua com as mesmas atribuições que ela tem, de fiscalizar, de autuar também, inclusive sustentada pela emenda do vereador Valmir Ludwig, que estabelece todas essas prerrogativas, mas que, quando a Polícia Militar for acionada numa questão de perturbação do sossego público, ela tenha essa condição de também julgar, porque eles é que têm conhecimento, e o policial, quando ele faz a apreensão, ele tem fé pública. Então, nada mais justo que, quando a Polícia Militar fiscalizar e autuar, quem faz o julgamento é a Polícia Militar e não a Fundema. Eu sei que parece meio confuso, mas não é. Na realidade, o que é que nós estamos aqui querendo criar? Nós estamos querendo aqui aperfeiçoar uma lei que já existe, disciplinar essa questão
específica da perturbação do sossego público, e vocês sabem o que está acontecendo no município de Brusque. Não é só com som automotivo, mas principalmente com som automotivo, com criação de animais, principalmente de latido de cachorro, em ambientes impróprios, com relação à perturbação em si, de barulho excessivo, de conversas em altas noites, de buzinaço, etc. Tudo previsto na Lei 104/2004, mas agora completado e aperfeiçoado pela Lei 120/2015. Essa lei, ela, inclusive, nós tiramos ali uma grande parte de uma lei que foi apelidada em Blumenau como a lei do PSIL, já está acontecendo em Blumenau, diminuiu sensivelmente a questão da perturbação do sossego público. No ano 2014, um dado que nos foi passado pelo comando da Polícia Militar, nós tivemos 1.407 ocorrências de perturbação do sossego público, onde mais de 90% era sobre a questão do som. E é isso que nós estamos aqui tentando resolver. Nós chegamos num ponto de que não tem mais como fazer. Não é orientar, não é falar, não é divulgar, tem que realmente autuar e multar. O projeto prevê, primeiro, advertência, segundo, já é multa, na reincidência vai duplicando, e inclusive a apreensão do material poluente, que é a poluição sonora. Embora pareça um pouco confuso, porque foi feito 2 pareceres, mas na realidade as emendas que foram colocadas ali, elas estão corrigindo o projeto. Uma aperfeiçoando, que é a emenda do vereador Jean Pirola, aperfeiçoando a emenda aonde não pode mais ser cobrado no Ciretran, quando é automotivo, mas sim a pessoa física na forma de boleto. E a segunda, na do vereador Valmir Ludwig, que contempla de que a Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Fundema, ela continua com as mesmas prerrogativas. Ela vai fiscalizar uma empresa que está poluindo, um barulho constante, ou mesmo uma autuação que ela tem condição de fazer. Quando ela fizer, é claro que aqueles recursos provenientes da multa vai para a Fundema. Quando a Polícia Militar efetuar, como é o caso de uma questão de madrugada, fim de semana, esse vai para o fundo do aparelhamento da Polícia Militar. O objetivo maior e final, e terminando, é o seguinte: nós temos que dar um basta ao que está acontecendo na nossa cidade, que é o excesso, é o descaso, é o exagero da poluição sonora que existe, que está sendo muito prejudicial, inclusive, para a própria saúde. Queria apenas fazer breve consideração, dizendo de que até já fizemos uma vez essa reflexão aqui na tribuna. Nós chegamos num ponto de as pessoas estarem são intolerantes, não toleram mais nada. Mas não é isso que trata o projeto, né? Eu tive a oportunidade, acho que é bom a gente fazer essa reflexão assim. Muitas vezes um vizinho ou alguém está lá comemorando o aniversário, né? São Canário, faz um pouco mais de barulho, desde que não seja exagerado. A gente tem que ser tolerante, né? A gente sabe que uma festa de vereador, né? De italiano, né? Aí ele falou de italiano, foi tu ali brigar com os italianos. Então a gente tem que ser tolerante, né? Isso nós concordamos, tenho certeza que o vereador Dejaí concorda. A gente tem que ter tolerância em relação a coisas, a casos, a eventuais. O problema não é esse, né? Eu, por exemplo, o Dejaí falou de um cachorro, né? Então eu vou ter que cuidar com o meu, que ele é bem barulhento à noite, mas se vier me prender, eu já mando o cachorro, né? Já mando ele, né? Mando ele aprender a lição. Mas a gente brinca um pouco, mas de fato é difícil, Pipoca, né? Muitas vezes a gente está parado numa sinaleira, aparece uma criatura vestida de gente, né? E se a gente disser assim, para baixar, a gente apanha. Pode apanhar, né, Nilson? Pode apanhar. O cara já olha para ti e já fica agressivo. Porque, com exceções, que também existe, normalmente quem faz isso já são pessoas que a gente tem que cuidar.
né? Normalmente. Assim, cuidar com a reação, com xingamento, né? É claro que tem aqueles que são doidos por natureza, esses, né, tem que, né, a gente também tem que saber lidar. Mas, enfim, o que eu queria dizer é assim, ó, nós precisamos sim, né, nós precisamos ser capazes de ser tolerante, né, e ao mesmo tempo as pessoas terem uma coisa que eu dizia sempre na escola, desconfiômetro, né, porque tem gente que não tem, né, tem gente que não tem, que é música alta o tempo inteiro, barulho o tempo inteiro e o vizinho que se dane, né, então isso precisa ser de fato, né, o vizinho, né, tem aquelas criaturas também que passam assim de madrugada, 3, 4 horas da manhã, bota o carro alto e atravessa a rua inteira, né, e vão embora, né, parece assim que, não sei o que eles se estão com problema de autoafirmação, né, nem adolescente em autoafirmação às vezes faz isso, tem uns adultos aí barbados fazendo essas bobagens. Isso numa sociedade que quer morar todo mundo na cidade, né? A gente quer viver na cidade, quer viver no meio de gente, e a gente também tem que aprender a respeitar, né? Então, penso que essa lei, ela vem nesse sentido, né? E o vereador Dejair falou uma coisa, senhor presidente, que é verdade, né? Fala, não resolve, né? Quantas vezes as pessoas já escutaram essa conversa, tanto aqui na tribuna, né, na imprensa, né, que está aqui também, quantas vezes fala, mas parece que não vai. Então, os países, que uma vez eu disse aqui, eles são educados, eles não são diferentes do Brasil, eles só são educados pelo bolso, né? Eu tive a oportunidade uma vez de conversar, e já contei nessa tribuna também, com o pessoal que veio da Alemanha para cá, por causa de velocidade de carro, não sei o quê, e certamente com som, deve ser tudo nesse sentido, a educação lá é o bolso, né? E aí, quando pesa no bolso, o cara fica educadinho, ele anda direito, ele não faz mais berreiro, né? Ele anda direitinho, é só educar no bolso, né? E todos aprendemos muitas vezes assim, um pouco de dor, né? Um pouco de dor para a gente aprender. Então, queria só fazer essas considerações e dizer assim, que também a polícia, e aqui eu também quero alertar, né, e faço isso numa boa, vereador Dejair, que a polícia também não abuse, né, que a polícia também saiba fazer a abordagem, né, Dejair? Nós torcemos para isso, porque também sair ali fazendo de qualquer jeito pode provocar coisa pior ainda. Então, que a polícia faça essa abordagem também. É possível fazer uma abordagem com gentileza, né? Porque a gente também assiste coisas que não ajudam, né? O cara já está naquele jeito, aí tu já chega dando mais um pontapé e reage com outro. Então, a gente tem que, né, desejar também que aqueles que lidam com isso também tenham sensibilidade para não se aproveitar da lei, mas que a lei seja um corretivo, seja também educativa. Pegando o bolso também, sem dúvida. Vereador. Doutor, muito obrigado pela parte. Realmente, Vossa Excelência fez essa colocação. A lei deveria ser chamada lei de bom senso, né? Claro que se a pessoa que utiliza o som com bom senso, ela não vai ter nenhum problema. E o policial também tem que ter, além da fé pública que tem, um bom senso também de saber quando realmente está incomodando e quando realmente não está. Porque muitas vezes também existe um certo exagero daquele que faz a denúncia, né? Nós não queremos que a cidade aqui fique em silêncio total, senão nós vamos tudo morar lá no Parque da Saudade. O que nós queremos, na realidade, é que se dê um basta aos exageros. Muito obrigado pela parte. Mas falando em Parque da Saudade, até lá às vezes, né, tem gente incomodando o morto, né? Se o morto ainda não morreu bem, está me escutando um pouco, ele, né? Mas, essa foi boa, né, Quito? Né? A gente tem que tentar... Ô, vereador, na verdade, eu acho que é isso que a gente pede, né? Que a lei vem, quando for preciso para o bolso, sim, seja usado o bom senso, né? E de fato nos ajude, né? Nos ajude também a cidade a ser mais tranquila, mais harmoniosa, né? E que a gente crie esse respeito, né? E também pelo medo do bolso, né? Porque eu acho que aí depois vai educando também. Então, queria fazer essas considerações e dizer que a única questão ali da emenda, que o vereador já colocou, é que a Fundema continua fazendo as coisas que são da Fundema, ninguém está tirando a prerrogativa da Fundema, mas com o convênio pode-se melhorar, né, também essa questão que é bastante séria, né? Obrigado, senhor presidente. Nós temos aqui a nossa praça, tem uma quadra de tênis, tem uma pista de skate, mas infelizmente
não existe o limite, né? E os moradores do lado da residência pedem o silêncio e se vão ali na frente pedir o silêncio, fica complicado, porque até bater boca a gente acaba batendo boca, então é uma situação difícil. Então acredito que essa lei vem de encontro à necessidade, aos abusos que o nosso município passa. Então, sem sombra de dúvida, é uma boa lei, claro que vou aprovar essa lei, até porque nós precisamos moralizar a nossa cidade é uma cidade calma. A partir das 22 horas, nós temos que fazer um pouco de silêncio, a cidade precisa disso, e as pessoas precisam descansar e trabalhar. E nossa cidade hoje vive alguns locais aí que é um grande abuso de som, principalmente. Então, sem sombra de dúvida, é uma boa lei. Obrigado, senhor presidente. Só para reforçar realmente esse trabalho que vem sendo feito, né, desde 2013, né, depois da lei criada em 2004, a gente fez uma audiência pública, né, vimos aí vários depoimentos aqui, né, falando a respeito disso. E a lei agora vem, então, dar conta, né, porque mesmo na época da nossa audiência pública, a polícia colocou exatamente essa situação, Dejair, de que era difícil para eles fiscalizar, porque eles até iam na casa, né, reincidiam, mas a pessoa não tinha esse bom senso, né? Quando é um aniversário, eles percebem isso. Acho que a Polícia Militar, por isso que ela está bem aparelhada e bem condicionada, o nosso policial brusquense, ele é um policial sensato, ele consegue ver isso, né? E quando o cidadão abordado, ele baixa o som, é porque ele sabe dessa questão. E muitos não fazem isso. E assim não, assim agora vai dar a segurança, o policial chegar e dizer, se eu voltar aqui eu vou te multar. E aí ele sabe que pode fazer isso. E aí sim dá a segurança para a polícia poder também circular adequadamente, com condições, né? Por quê? Porque até então eles não podiam multar, porque não havia o convênio. Então esse convênio vem fechar exatamente aquilo que a gente pediu tanto lá na audiência pública em 2013, e agora então fecha para que a polícia possa realmente circular dentro do município e apenas pedir, né? Porque penso eu que eles não vão multar aleatoriamente, eles vão lá pedir e dar uma condição a essa pessoa que está lá fazendo todo esse trabalho, né? De que ela possa baixar o som e possa realmente dar conta ou dar continuidade à sua festa e assim por diante. Nós tivemos alguns bares aí, a Carajé, por exemplo, que é um bar citado aí da rodovia Silveira, muito barulho, né, e que com o tempo foi fechado exatamente pelo Ministério Público do Meio Ambiente, né, e até recentemente o promotor me colocou, numa situação que eu estava conversando a respeito disso, ele colocou que eles têm praticamente quase 100 sons automotivos já apreendidos e ele não sabe o que fazer. Inclusive ele tem que dar um destino a esses sons, né, porque ou as pessoas não vêm pagar multa, né, não vêm retirar, né, ou às vezes elas mesmas já não conseguem mais dar conta disso, não se interessam mais. Então eles têm ali praticamente quase 100 sons automotivos já retirados de carros e tudo mais, né, juntamente com a Fundema, esse trabalho, e agora com a Polícia Militar, então com esse convênio, com certeza vai dar um pouco de tranquilidade à nossa população brusquense. Que esse assunto, inclusive, a gente já discutiu numa das reuniões junto ao Executivo, que o poder estava só com o meio ambiente, porém, aquele problema que o nosso amigo Edson levantou aqui dos skates, nós também já inclusive fizemos uma indicação nesse sentido, moradores aqui do lado reclamando que o jovem está indo para lá meia-noite, 1h da manhã, e sabe que o próprio exercício sobe os corrimões e dá realmente barulho. E as pessoas querem, nesse horário, estar descansando. Então, a lei do sossego vem, então, no meu entendimento, ela é salutar e está dando também o poder de polícia. Porque nem sempre o meio ambiente está atuando, está de presente, mas a polícia está fazendo ronda. Inclusive, conversando com um dos policiais, por que ele interviu 2 ou 3 vezes aí, o pessoal disse que tem, mas eu não tenho poderes de poder coibir. Agora vai poder. Parabéns ao vereador Dejair Machado pela iniciativa, pelo aprimoramento, né? Justamente essa função do Poder Legislativo.
é aperfeiçoar a legislação para o bem-estar social da sua população. É em votação, projeto 120/2014. Então, o projeto foi aprovado pelos vereadores.